É isso aí, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do TrilhaCast, episódio 2. E a gente vai falar hoje num tema muito importante, que é o significado do trabalho. E esse significado mudou tanto ao longo das décadas que eu chamei 2 especialistas aqui, 2 amigos e especialistas que vão contribuir muito para que esse episódio seja sensacional e que, né, gere um conteúdo bacana para quem está procurando trabalho, para quem é líder, para quem está empreendendo, enfim, para todo mundo. Então, eu convido aqui Roberta Paim, idealizadora da empresa Movimentum, né, que é especialista em carreiras múltiplas, em novas formas de trabalho. Obrigado, Roberta, pela sua presença. Fico à disposição. Obrigada a você pelo convite, Bruno. E eu estou também aqui com o Marcelo Gripa, né, jornalista de formação e CEO da Futuros Possíveis, né, que faz uma curadoria de conteúdos fantástica, né, para o futuro do trabalho, idealiza pesquisas com grandes patrocinadores, e eu não podia deixar, quando fala de futuro do trabalho, eu não posso deixar de convidar o Marcelo Gripa. Obrigado pela sua presença, Gripa. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer dividir esse espaço com você, com a Roberta. Obrigada. E só para complementar a explicação que você já deu, né, a Futuros Possíveis é uma empresa de inteligência de futuros que atua nessas frentes aí de pesquisa, produção de pesquisas, dados proprietários, curadoria de conteúdo e também experiências presenciais, porque isso aqui, olho no olho, importa muito. Muito. E a IA, por mais que ela avance, nunca vai substituir esse tato, né, Gripa? Esse olhar. Então, eu queria abrir com uma pergunta que eu, né, pensei e repensei aqui, que pode ser o grande termômetro, né, do nosso episódio. Então, quando a gente fala, né, Gripa e Roberta, de futuro do trabalho, quase sempre começamos pela tecnologia. A gente fala muito de IA, né? Fala muito de automação. Mas será que essa é realmente a discussão mais importante? Ou o verdadeiro tema é como nós vamos aprender, colaborar, liderar e resolver problemas cada vez mais complexos nessa nova economia, nessa nova era do trabalho? Então, levo para vocês aqui essa provocação. Eu acho que é uma resposta complexa também, porque não tem bala de prata quando a gente fala, né, de carreira e empregabilidade nos dias de hoje, mas eu queria ouvir a análise de vocês. Quer começar, Roberta? Pode começar. Eu começo? Pode começar. Você foi premiado, Gripa, começa. Vai lá que eu pego o gancho. Vamos lá. Eu acho que essas duas coisas coexistem, né? O avanço da tecnologia é muito perceptível, inevitável, principalmente agora com a inteligência artificial entrando no dia a dia das empresas, mas também acho que tem uma nova onda de expectativas em relação ao trabalho que muda a relação entre empresas e pessoas, né? Você mencionou no começo do podcast, Bruno, da nossa expertise do futuro do trabalho, né? A Futuros Possíveis, ela produz anualmente, desde 2023, a pesquisa Futuro do Trabalho, onde estamos e para onde vamos. E o objetivo é justamente partir do presente para o futuro, né? Um futuro próximo, ali de 12 meses, para a gente investigar as intenções dos trabalhadores brasileiros. E os movimentos, né? E os movimentos, exatamente. E o que a gente percebe aí, trazendo um recorte da edição de 2025, que é a última que foi lançada, é que as expectativas estão sendo recalibradas, né? A gente percebe, por exemplo, um grande interesse por autonomia em relação à autoridade, a status de cargo, né? Tem uma pergunta específica que a gente faz em todas as edições dessa pesquisa, que é quais são os desafios que você pretende perseguir aí nos próximos 2 anos na sua carreira. E o primeiro lugar costuma ser eu quero ganhar mais, óbvio, porque boletos, né? Sim, quem todo não mundo quer, paga boleto. Exatamente, mas mantendo o mesmo cargo. Então, não necessariamente tem aí aquela promoção. A promoção, ela tá lá atrás. Se a gente for comparar em números, sai de 28% para 12%. E no meio desses 12% que querem uma promoção, você tem à frente aí, por exemplo, fundar meu próprio trabalho, trabalhar numa carga horária menor. Então, tudo isso indica que questões como autonomia, flexibilidade, uma nova relação com o ofício ali do dia a dia, é isso que está
movendo os interesses dos trabalhadores brasileiros. O Gripa, só um recorte aqui, um adendo, na verdade. Quando você fala dessa questão da diminuição do desejo de ser promovido, etc, etc, tem a ver com a questão da geração Z, que ela talvez não se enxergue muito como o novo líder, olhando eles, né, essa geração, olhando lá para trás, eles têm um panorama do que aquele líder cansado, que já ficou doente, né, que trabalha 20 horas por dia. Então, quer dizer, será que tem conexão com esse ponto que a geração Z traz fortemente do não desejo de ser líder, de ser o chefe nas empresas? Eu acho que muito se fala sobre a geração Z, né? Eu acho que, na verdade, eles querem trabalhar melhor, eles querem ter condições de trabalhos melhores, né? Eles querem ter uma vida pessoal que possa ser equilibrada com o trabalho e vejo muita descontextualização nessa ambição que é super legítima, né? Perfeito. Ou seja, se a gente puder ter um ambiente de trabalho mais qualificado para todo mundo, por que não? E eu acho que faz muito sentido que a nova geração, né, pessoas aí com entre 20 e 30 anos, queiram implementar essa mudança de trabalho. E quando a gente fala de cargos de liderança, eu acho que esse pacote ele precisa ser melhor organizado, né? Porque a gente olha para cima, muitas vezes as pessoas não têm a recompensa financeira devida para assumir um cargo de liderança, né? O trabalho ele excede o aumento de salário. Cada vez mais pressão dos negócios. Cada vez mais pressão, uma responsabilidade muito grande. O Brasil é um país que lidera rankings de ansiedade, burnout e enfim, outras doenças psicossomáticas aí, oriundas do mercado de trabalho, exatamente. Então, o prêmio para você alcançar um cargo de liderança está cada vez menor, né? Verdade. Então, eu atribuo a essa questão. Muito bom. E na tua análise, Roberta, o que você pode contribuir aqui com a tua visão? Tão importante quanto a do Gripa, mas óticas diferentes, né? Não, com Gripa certeza. mais da pesquisa, um pouco mais até de fatos relevantes através de pesquisa no mercado de trabalho, com várias gerações, com vários executivos, e você no dia a dia lidando com executivos na pele, na unha, né? Exatamente. O que eu acho é que cada vez mais, né? Eu acho que a gente falando um pouquinho não só do universo do trabalho, né? Que está mudando as relações, mas eu acho que uma questão assim tecnológica, né? Misturando com gerações, atrelado a IA, atrelado muito, como eu gosto de falar, né? O universo das infinitas possibilidades, aonde cada vez mais a gente precisa ter essa clareza identitária, né, de quem a gente está se tornando versus o que o mercado está demandando. Eu acho que o Gripa ele trouxe uma coisa muito importante, né, nesta relação com o trabalho, que muitas vezes como que a gente consegue, né, equalizar tudo isso, né, sendo que assim, eu acho que as pessoas elas estão tendo condições de mudar mais rápido, né, se adaptar, enquanto que as empresas, enquanto organização, né, como um todo, não sei o quanto elas estão acompanhando. Então, como que a gente começa a equalizar o universo, né, das empresas que tem, tipo assim, são outras proporções, né? Enquanto eu estou mudando muito rápido, como que a empresa acompanha esse profissional que vem mudando. E vou mais além, né? Como que a gente consegue conectar tudo isso frente a uma velocidade tecnológica onde a própria IA nos proporciona a gente começar a se reinventar mais, né? Então, assim, eu conheço no meu dia a dia, né? Eu percebo e fazendo as trocas, né? Com os mentorados, muitas vezes eles falam, né, eu gosto muito do que eu estou fazendo hoje, mas eu entendo que eu posso expandir as minhas possibilidades. Agora, como eu faço isso? Então, acho que está muito mais voltado na viabilização de todo esse modelo que está se constituindo, saindo da linearidade, né, das carreiras mais lineares, e justamente para acompanhar essas mudanças, né? Tanto individuais quanto organizacionais. E o que a Roberta está falando aqui, pessoal, achei muito positivo para a gente refletir. E me lembrou
uma palestra que fui dar na USP, sabe, Roberta? Uns, sei lá, 6, 7 anos atrás já. Aquela velha máxima, né, do deslocamento, né, o gap entre a academia, a docência e o hands-on, o mercado de trabalho aqui, né? Quer dizer, eu formo talentos aqui que muitas vezes não estão preparados para o dia a dia das organizações. Eu faço aqui uma analogia ao que você está provocando. Quer dizer, hoje você tem, olhando a individualidade, necessidades de carreira muito mais múltiplas, muito mais olhando sem ser uma linha reta, né? Olhando polywork, olhando, enfim, diversos modelos que a gente não falava 3, 4 anos atrás, e as empresas ainda com um plano de cargos e salários, avaliação de desempenho, 44 horas semanais, quer dizer, todo um modelo que já está constituído há décadas. Né? Então, quer dizer, o que a Roberta, de certa forma, está trazendo é como a gente equaliza isso, calibra, né, e melhora, né, o sistema de trabalho. Porque as empresas, se elas não estão preocupadas com isso, com certeza elas devem se preocupar, porque elas vão perder muitos talentos, porque essas gerações novas já estão vindo com uma outra mentalidade, como o Gripa também colocou no começo do podcast, né, prioridade de qualidade de vida, isso é um ensinamento para a gente, né, dessa nova geração, né? Quem não quer trabalhar sem estresse, né, ou com um estresse controlado e, né, com muito mais motivação, e eu acho que a gente tem que aprender muito com isso, né? Com certeza. Exatamente. E eu vejo assim, acho que um dos pontos que tu está trazendo em relação assim a empresa reter talentos, né? O quanto realmente, assim, genuinamente está se fazendo, né? Tem esse interesse. Claro que hoje a gente sabe que tudo é resultado e precisamos, né? Realmente, de fato, gerar resultado para as organizações. Mas o quanto está se olhando para esse lado, né? Que está sendo muito discutido, muito falado, e já há muitos anos, né? Sobre saúde mental. Mas eu acho que realmente as empresas elas precisam começar a prestar mais atenção talvez nessa crise identitária, que eu gosto de falar muito, justamente pela velocidade de como as coisas estão tomando proporção hoje, né? Então, assim, se realmente não puxar, talvez desacelerar em alguns aspectos, né? De assim, só um pouquinho, como é que está o nosso quadro hoje? O que as pessoas de fato estão querendo fazer? Porque assim, quantas pessoas estão ali justamente, a gente falou em boleto antes, né? Mas porque tem aquela renda recorrente, mas não necessariamente estão felizes no que estão fazendo. E não enxergam nem propósito, né, no que fazem, né? Quer dizer, estão lá por um sistema. Sim. Né? Gente, que interessante, e entra um pouco na pesquisa do Gripa, né? É um sistema que muitas vezes não faz sentido para a maioria dos colaboradores e é considerado engessado. Né? Claro que é compreensível que uma empresa ela é uma organização, né, de milhares de pessoas, ou enfim, você tem tamanhos diferentes e ela precisa seguir processos, né? Claro. Mas o que está acontecendo é que essa distância ela está aumentando, né? Entre a expectativa das pessoas em relação a como elas podem contribuir com o trabalho e o que as empresas querem implementar ou até implementam e como elas mensuram esse retorno. Né? Então, eu acho que o caminho é esse que a Roberta disse, uma revisão completa de cargos, funções, áreas, para uma melhor combinação em relação à contribuição de cada um, e o momento é muito propício, porque a inteligência artificial vem justamente para reacomodar as coisas e começar essa discussão, né? Que tipo de trabalhos, afinal, vale a pena manter sob supervisão humana e quais trabalhos a gente pode automatizar? Perfeito. E Gripa, falando um pouquinho da pesquisa que vocês conduzem, assim, com bastante profissionalismo, né? E ela vem acompanhada de tendências, né, do mercado de trabalho. Tem um ponto que você colocou, a gente estava nos bastidores falando, que metade, me parece, das pessoas querem mudar de trabalho. É isso, né? E me parece que esse dado, ele se repete, ele vem se repetindo ao longo das pesquisas. Sim. Isso mostra vários sinais, né? Quer dizer, as pessoas não estão felizes, Gripa. Essa questão do sucesso profissional,
mudou, né? Quer dizer, as pessoas, elas estão se enxergando de uma forma diferente no mercado de trabalho, quer dizer, essa questão da liderança também, enfim, tudo isso impacta nesse dado que apareceu. Você pode contar um pouquinho como que a Futuros Possíveis, ela traduziu esse dado, né? Quer dizer, quando a gente coloca uma lente, o que vocês podem extrair, né, de conexão com o dia a dia das empresas e dos profissionais? Eu acho que esse dado de que 50% das pessoas querem mudar de emprego, ele se repetiu em 2024 e em 2025, né? Ele indica que as pessoas estão abertas a novas oportunidades, estão para jogo, estão na pista, né? Para novas opções e potencialmente, se não insatisfeitas, pelo menos revendo condições ali, né? Desconfortáveis com algum desconfortáveis, ponto. exatamente. Acho que diz mais sobre isso e menos sobre uma possível crise de empregabilidade, né? Até porque a gente tem patamares mínimos históricos de desemprego hoje no Brasil, né? E eu acho que isso leva para a questão das expectativas que a gente está comentando, né? Tem uma pergunta específica da pesquisa sobre satisfação, né, no trabalho, né? Quais são os principais indicadores? Você tem salário, o líder em conteste, né? E depois você tem horário flexível e autonomia. Olha só, né? Interessante. As outras condições estão lá atrás. Então, eu acho que... Salário está lá atrás. Não, salário é o primeiro. É o primeiro. Salário é o primeiro, aí o segundo é flexibilidade de Tá. horário, o terceiro autonomia. Autonomia, perfeito. Né? Então aí a pergunta é, que empresa está preparada para oferecer essas três coisas hoje e reter seus talentos? Boa pergunta. Queria mandar o pergunta currículo, de por favor. $1 milhão, né? Verdade. Boa, verdade, Gripa. Nossa, fantástico. E os outros itens, eles aparecem, você lembra mais ou menos assim, alguns deles lá na fila de trás, Gripa, que não é tão importante quanto esses, assim, só para a gente poder fazer uma comparação? Você lembra assim? A gente avaliou as 5 principais dimensões aí da satisfação do trabalhador brasileiro, né? Tá. Então, você tem salário, você tem, no segundo lugar, horário flexível, depois autonomia para exercer a função, depois possibilidade de crescimento na carreira, em quarto lugar, em quinto, político de benefícios. Olha só. Então, é muito mais sobre como trabalhar melhor, né, aquela mensagem que eu dei no início, boa. e menos sobre remuneração, Crescimento, plano de carreira, crescimento. Promoção. E quando você cruza essa informação de que, por exemplo, possibilidade de crescimento está no quarto lugar em satisfação, com o fato de que as pessoas querem ganhar mais, mas não necessariamente assumir novos cargos de liderança, você começa a ter um cenário mais claro que indica para esse lado de um propósito maior no trabalho, né? Que passa por autonomia, pela flexibilidade, a flexibilidade de trabalhar, que acho que dialoga com novas formas de trabalho, por exemplo, a gig economy, né? Sim. Que te permite prestar serviços pontualmente para outras empresas. Você sabe? Importante. Não, Pode falar. O que o Gripa trouxe também me remeteu a um ponto, né, de assim, enquanto tu tá falando mais de autonomia, flexibilidade e coisas mais ligadas a propósito, parece que tem uma distância, né, em relação a o quanto realmente as pessoas estão querendo, né, almejando isso e o quanto a empresa está acompanhando. Então, assim, tem coisas que eu almejo, mas eu não tenho muito controle disso enquanto eu estou numa organização, né, que já tem ali uma configuração própria. Então, aí começa um ponto, eu acho que de desconexão, que é onde o Gripa falou lá no início, mas parece que tem um distanciamento, né, onde eu olho muito mais para propósito, para mais autonomia, parece que ele não conecta muito com estruturas mais, assim, já mais organizadas, já com uma configuração, né? Então, esse eu acho que é um ponto importante aí dessa desconexão, onde o que eu estou querendo versus o que eu tenho, né? E por isso, às vezes, claro que o assunto burnout, ele é muito mais amplo, né? Mas eu acho que este pode ser um dos pontos, porque realmente não está no meu controle muitas vezes, né? E quando a gente fala de autonomia e gerar impacto, a gente
E a gente tem que muitas vezes se encaixar, se adaptar, né, nessas estruturas que nem sempre estão condizentes com aquilo que a gente quer. Então agora eu me lembrei que eu ia falar. Quando a gente fala de não necessariamente uma crise de empregabilidade, mas talvez uma crise de identidade, né? Porque daí eu retorno àquele tema. Quanto mais possibilidades eu tenho, é maior a minha necessidade de entender quem eu sou. E o quanto as pessoas também estão predispostas, né, para fazer essa imersão de quem elas são, de quem elas estão se tornando. Perfeito. Porque isso é uma caminhada, né? É um processo. Então não dá para ser tudo, né, lá, toque de caixa. E é reflexo de um mundo mais abundante, né? Se você olha o mercado de trabalho décadas atrás, as pessoas passavam grande parte da vida em uma empresa, se tinha um plano sequencial de carreira, o tal plano de carreira, quem fala de plano de carreira hoje em dia, né? Ninguém fala. É muito raro. Então, quando as opções se tornam mais volumosas, né, de contribuição de trabalho, você começa a abrir espaço para essa identidade, né? A pessoa começa a pensar, poxa, mas onde eu posso me encaixar melhor? Será que eu não posso contribuir aqui e de repente ter um negócio próprio, ou abrir uma nova ideia, ou de repente virar consultor, né? Enfim. Você sabe que o Gripa está colocando, né, Roberto? Eu tava querendo fazer um comentário em cima do teu comentário, né? Mas o Gripa até endossou que eu ia falar um pouco. Eu tenho percebido, através das conversas com os executivos, uma diferença muito grande da linha de pensamento do que é carreira, né, do que é o emprego hoje, do que era atrás, para os dias de hoje. Exemplo, eu me recordo que há 7, 8 anos atrás eu fazia muita entrevista, né, como headhunter e tudo mais, e a saga pela promoção era evidente. Tanto as organizações quanto as pessoas brigavam nesse sistema muito fortemente, né? Assim, cara, eu quero a posição daquele cara, né? Eu quero aquela cadeira. Não que hoje não tenha, mas arrefeceu. Veja, não, hoje eu já vejo comentários assim, Bruno, esse projeto não me encanta mais, eu quero fazer outra coisa. Muito. E isso eu não escutava isso há 10 anos atrás, zero. Né? Eram poucas pessoas que tinham essa ousadia, né, de colocar propósito na frente de cargo, de remuneração. E hoje a gente já vê isso bastante. E tem um elemento novo aí que apareceu na discussão nos últimos anos, especialmente nos últimos 2 anos, que é um artigo de luxo hoje, né, chamado tempo. É verdade. Muitas pessoas dizendo, o tempo é o novo luxo. E o que significa isso? Significa que se você trabalhar, se você se matar de trabalhar, você não vai ter tempo. E se você não tiver tempo, você não vai conseguir talvez implementar o seu propósito nas coisas, né? Então, como encontrar esse equilíbrio? Eu acho que tudo isso que a gente está falando aponta para esse lado, né? Para esse horizonte de como termos uma vida mais equilibrada, em que a gente possa trabalhar, entregar resultado, né? E ao mesmo tempo fazer o que a gente gosta e organizar melhor a nossa vida, né? Sem perder o espaço pessoal. Porque me parecia muito bonito há décadas atrás falar que a agenda estava lotada, né? E hoje, eu não sei. Pega mal, né? Hoje assim, eu não tenho tempo para nada. É ruim. É ruim. Eu não quero estar nesse meio, né? Nesse fórum das pessoas não terem tempo para nada, né? Então, na verdade, eu acho que as pessoas hoje bem-sucedidas são aquelas que têm agenda. Tem agenda compartilhada para a família, para os amigos, para o trabalho, para o lazer. Acho que é isso. Né? Sim. É claro que a gente também não pode romantizar a questão do tempo, né? Não. Porque, infelizmente, ele é restrito por uma parcela privilegiada da população. Nós fizemos uma pesquisa, inclusive, na Futuros Possíveis, outra pesquisa chamada Tempo e Trabalho, né? E a gente concluiu que a maioria da população brasileira, são 66% da população, não chega a ter 3 horas de tempo livre por dia. Porque gasta em trânsito nas grandes cidades, em rotinas exaustivas de trabalho, rotinas exaustivas da economia do cuidado, que a gente sabe que também é subvalorizada no Brasil.
né? Então é sempre bom colocar em perspectiva Com certeza. que esse papo ele pode ser privilegiado, né? Depende de onde a gente está falando. Ele pode, Gripa, mas ainda faço um adendo. Será que isso não é também corresponsabilidade das próprias empresas, dos líderes, da sociedade privada como um todo, né, da iniciativa pública? Quer dizer, são vários setores da economia e da sociedade que podem contribuir para as pessoas menos privilegiadas de terem mais agenda. O Gripa citou um exemplo agora muito comum. Mobilidade. Quer dizer, veja, eu sou privilegiado morando aqui em Alphaville, né, trabalhando em São Paulo, mas eu tenho carro. E quem pega transporte público demora 3 horas para chegar em São Paulo. Então, você 3 horas para ir, 3 horas para voltar, são quase mais o tempo de trabalho. É impossível. Se essa pessoa tivesse um acesso ao local de trabalho mais próximo da sua casa, né, que levasse meia hora para chegar, certamente teria mais qualidade de vida, certamente teria mais tempo. Por isso, gestor, olhe para o seu time, olhe para seu negócio, veja a calibragem, o equilíbrio. Se muitas atividades você conseguir fazer remoto, por que exigir que um funcionário esteja 100% no seu escritório? Não é sobre vigiar, é sobre responsabilidade, maturidade. Nós estamos falando com adultos. Então eu acho que esse papo é muito sério, vai ajudar muitas pessoas a também trabalharem com mais felicidade. Que é isso que importa no final, né? Ser feliz, né? Sem romantizar o que o Gripa colocou, mas aqui, cara, a gente quer ser feliz. E pessoas felizes, pessoas descansadas, produzem mais para a própria empresa, né? Então, adoro trabalhar com gente feliz. Não, e o cenário tá posto, é isso que a gente falou, né? Existe uma crise de expectativas aí, né? É isso aí. As pessoas querem uma coisa, a realidade é outra. Essa distância precisa ser encurtada. Acho que a gente está discutindo aqui também alternativas para isso acontecer. Agora, eu vou falar de um assunto que a Roberta tem estudado muito, né, Rô? Polywork e carreiras múltiplas. Você sabe, né, Gripa, que na trilha a gente tem a grande possibilidade lá e o privilégio de atuar com mentorias com altos executivos, né? E a Roberta tem nos ajudado lá como, né, uma parceira, né, uma consultora sênior, né, na posição de consultora, mentorando muitos executivos que parte deles estão focados muito na empregabilidade do curto prazo, mas alguns, a Roberta já colocou uma sementinha de tipo, cara, o que você está fazendo aqui no dia a dia? Está fazendo sentido para você? Né? E essas pessoas, segundo a Roberta, já começaram a retornar com novos objetivos, já estão se provocando mais, né? Do tipo, poxa, eu gosto disso aqui, deixa eu investir mais desse lado, eu não tinha pensado nisso. É isso, né, Rô? Eu acho que o mercado está tão amplo, tão aberto, como o Marcelo colocou, né? Tão abundante, né? Tão, ao mesmo tempo, líquido, né? De várias possibilidades, né? De vários aprendizados. O que você poderia dizer, assim, do termo polywork, né? Do tipo, desse conceito, sem romantizar também, né? Sem... porque, veja, as empresas... Porque é bonito, né? É bonito, polywork, né? Eu vou ter uma carreira múltipla. Olha, eu tenho uma carreira fracionada, múltipla. Então, não é bem por aí, mas assim, mas é uma sementinha que já está sendo regada. Não, é muito, assim, bem pertinente, né, o que vocês estão trazendo, porque quando eu comecei a idealizar a Movimento, né, foi muito por conta do encantamento que eu fiquei em relação às carreiras múltiplas, né? Ou carreiras multifacetada, carreira portfólio, né? Tem várias expressões para isso. Sim. Mas, de fato, quando tu começa a mergulhar, né, nesse universo, eu acho que num primeiro momento tinha um certo romantismo, eu acho que muito assim pela questão de... que eu sempre enxerguei, quando tu tá numa estrutura muito engessada, como eu sempre vi, assim, as pessoas com alto potencial, né, tanto é que o meu slogan é potencial humano em movimento, eu acho que as pessoas acabam se encaixando nas organizações e elas perdem muito o potencial criativo delas. Então, num primeiro momento, né, a questão da romantização, quando eu idealizei o Movimento, que estava muito conectada às carreiras múltiplas, tinha esse viés, né? Então, assim, como que eu posso, a partir de tudo que eu construí,
multifacetar, na verdade, os meus talentos, não necessariamente a minha carreira, né? Porque uma vez teve um cliente que ele chegou e me perguntou assim, nossa, Roberta, mas assim, eu mal dou conta de uma, como é que eu vou fazer? Eu vou ter 4, né, carreiras ao mesmo tempo. Então, assim, não é sobre ter 4 carreiras ao mesmo tempo. É você começar a se enxergar cada vez como um ecossistema de soluções. Então, quando tu começa a perceber essas pequenas nuances, né, de conceito, a gente começa aí sim a gente começa a estruturar mais. E todas as frentes de trabalho hoje, né, na Movimentum, ela sempre vai trazer uma questão muito... O core principal é identidade. Porque se eu não tenho identidade, se eu não sei quem que eu me tornei e para onde realmente, de fato, aonde eu quero gerar valor e automaticamente impacto, o caos fica absoluto. Né? Porque hoje tem muita possibilidade, diferente de antigamente. Antigamente a gente não tinha, eram poucas coisas, então era mais fácil de tu lidar com isso. Agora, hoje é condição sine qua non a gente realmente ter esse eixo muito bem definido a partir para realmente você começar a se perceber como esse ecossistema, porque de verdade o polywork, né, a carreira portfólio, hoje eu não consigo encaixar ela com o universo corporativo, que era o que a gente estava falando no início, né? Então, porque hoje tem que ter muito planejamento, né? E realmente os modelos eles não conseguem porque assim não dá, né? Do jeito que está o frenetismo hoje por resultado e aonde tu tem um vínculo com uma instituição e já tem essas coisas muito, né? Já tem uma configuração. Né? Então, às vezes a gente quer colocar assim algo novo num modelo muito antigo e aí que desconecta, né? Então, para responder um pouquinho, talvez mais objetivamente a tua pergunta, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco. Também tem um outro ponto, tá? Que muitos falam, né? No side hustle, que seria o bico. Né? Então, assim, eu tenho várias fontes de renda. Daí isso aí está mais ligado à necessidade, né? Tipo assim, de pagar as contas, de boleto, né? Exatamente, a necessidade de boleto propriamente dito. Então, tu vai fazendo né? Tu vai fazendo vários bicos para realmente tu conseguir te manter, né? Mas assim, aí a pergunta, até que ponto isso fica sustentável? Né? Ao longo do tempo. Por quê? Porque tu está fazendo aquilo sem te investigar, sem entender se realmente tu veio para fazer isso, né? E quando a gente entra num ecossistema de carreira que ele está um pouco mais voltado assim para a questão mais identitária, né, do profissional ou do ser humano, aí sim tu começa a percorrer um caminho aonde tu consegue sustentar. Nem sempre tu consegue fazer isso a toque de caixa, porque é uma mudança de mindset, né? Por exemplo, às vezes tu tem uma série de coisas que tu precisa avaliar. Não só os teus dons, talentos, qual foi a história que tu construiu, como que tu conecta tudo isso atrelado às dores do mundo, que eu brinco, né? Quais são as tuas personas? Que dor você resolve hoje, né? Então, eu acho que tem que desaprender um modelo para te começar a construir um novo, né? Então, isso começa a ficar muito conectado com essas questões, né? Que hoje eu chamo muito, né, do meu processo, que é a experiência movimento, né? Justamente porque para te fazer tudo isso, tu tem que ter consciência de quem você se tornou. E aí que é o eixo central que se chama identidade. Para te conectar, né, ao que realmente... E daí tem aquela velha máxima, né, que as pessoas muito me falam. Mas assim, hoje como tem tudo, todo mundo pode fazer tudo, tem muita gente fazendo a mesma coisa. Só que o que eu falo? Ninguém vai fazer como você. Tem outro Bruno com o teu DNA? Não existe, né? Então, assim, o ser é único. Por enquanto, o ser é único. Daqui a pouco a IA está inventando um, né? Mas, assim, então, é a mesma coisa. O Gripa está lá com a futuros possíveis, né? Tem outras pessoas trabalhando junto e tudo mais. Tudo que o Gripa for se reinventar para fazer, vai ser na forma dele de fazer. Então, outra pessoa pode fazer muito parecido com o que ele faz em termos de atividade. Mas a entrega dele, ninguém vai fazer com a entrega dele. Então... Só que é isso aí que as pessoas têm que começar a acordar, porque às vezes a gente fica muito na zona de conforto, justamente, não, mas a ideia que eu tenho alguém já está fazendo, muito provavelmente, mas ela não vai fazer como você.
Então, é uma jornada, é um processo. E ele vai muito a fundo nas questões de autoconhecimento, consciência, né, do caminho que você quer chegar, do caminho que você construiu até aqui, como que tu conecta tudo isso para realmente chegar num resultado. E tem que ter, às vezes, um pouco de paciência, porque a gente não consegue virar uma chave, né? E essa palavra que você usou, reinvenção, acho que ela é muito importante no atual contexto de trabalho, Total. né? E não só de trabalho, mas também demográfico, né? As pessoas estão vivendo mais, significa que provavelmente a gente vai trabalhar mais, né? Então hoje é perfeitamente possível você se imaginar, por exemplo, aos 70 anos, contribuindo com uma organização. Por que não? Coisas que no passado talvez não fossem tão fáceis de você encontrar. Exatamente. Então, isso significa que provavelmente mudaremos de carreira ao longo da vida. Total. Né? Muito dificilmente escolheremos uma carreira aos 17 anos e permaneceremos nela durante 50, 60 anos. Então, esse olhar para a reinvenção ele é muito bem-vindo. Cada vez mais. Agora, não é fácil, né? Tanto do ponto de vista individual, que eu acho que requer um entendimento muito aprofundado, né? E coerente também do que se fez na carreira, mas também do outro lado, né? Porque as empresas precisam estar abertas, com os ouvidos abertos para ouvir essa história e criar formas de colaboração. Você tem hoje, né? Plataformas aí as a service, né? Em que as pessoas mais experientes, executivas, fracionam sua agenda, né? E dão consultoria para empresas variadas e tal. Mas acho que é uma cultura que precisa crescer ainda aqui no Brasil, né? Eu vou fazer até um comentário em relação ao que o Gripa está trazendo, né? Quando a gente fala ali por exemplo, o CFO as a Service, o CMO as a Service, a gente ainda está falando pouco aqui no Brasil sobre o solopreneur. Vocês já ouviram falar, né? Lá fora está extremamente divulgado. Como chama, Roberta? O solopreneur. Solopreneur. Viu, pessoal? Solopreneur. É o solopreneurship. Primeiro precisa fazer um empreendedor individual, é isso? É o empreendedor individual. É a famosa eu-equipe. Exatamente. Eu-keep. Exatamente. Eu-keep. Exatamente, é o eu-keep. Então, é o empreendedor individual. Cada vez mais a relação de trabalho, tu pode hoje te dar o luxo, né? De ser o profissional empresa. Tu não precisa criar grandes estruturas para escalar como antigamente. Né? E por quê? Porque hoje tu tem um apoio tecnológico. Isso é muito interessante. Muito, muito. Eu comecei porque, né, o próprio movimento, né, que eu idealizei e comecei de uma forma e já tô indo para um outro caminho justamente porque está mudando nessa velocidade incrível. De fato, hoje você tem plataformas de inteligência artificial, de vibe coding, né? Que permitem você idealizar um protótipo online de uma loja ou qualquer outro tipo de negócio em questão de dias, né? Gastando pouco. E você coloca no ar. Agora, novamente aqui vou chamar a bandeira da não romantização, porque essa é só a página 1, né? A página 2, a página 3, depois você vai precisar de um apoio especializado, tanto técnico quanto de conhecimento de negócio para conseguir escalar, né? Sim, de fato. Sim, total. Mas eu acho que a grande mensagem é essa. A barreira de acesso caiu drasticamente, né? Então hoje você pode experimentar. Você pode colocar projetos na rua e testar. Né? Será que dá certo montar essa loja online aqui? Vamos ver. Né? Pessoas que não têm conhecimento de design, de programação, hoje conseguem apenas trocando mensagens ali com a inteligência artificial, levantar uma ideia, né? Mas cada vez mais tu tem que ser assim, para sustentar, né, Gripa? Esse é o ponto. Eu acho que por isso que eu falo sempre, a sustentação, né? depende de um planejamento. Muita possibilidade. Se tu não te banca, né? É mais assim, tu experimenta, mas tu cai rápido. Porque tu vai te reinventando e quando vê, assim, tu cansa, né? Porque começa a se tornar um processo exaustivo, porque tu não parou para realmente aprofundar sobre aquilo. Tu tá indo na onda, muitas vezes, do mercado, né? Que nem antigamente. Isso a gente adapta para cá e, assim, o mercado tem os modismos, né? Para tudo. Então, quantas pessoas não se sustentam? É que nem, assim, o Brasil hoje, ele é um dos maiores, assim, eu acho que em termos de empreendedorismo, é um dos países que mais tem, né, microempreendedores, acho que no mundo. Sim. Então, só que quando se sustentam? Muito por questão de necessidade. Exatamente, muito por questão de necessidade. Então, é esse mindset que eu acho que tem que começar a acordar, porque não se sustenta, né? Já se percebeu isso. Eu tenho uma história de uma colega de profissão,
jornalista, né, que queria, enfim, buscar novas oportunidades. E aí a gente conversando, ela falou, acho que eu vou fazer uma especialização ESG aí. Aí eu falei, mas por quê? Porque acho que tem oportunidade, né? Aí eu perguntei para ela, mas o que te credenciaria a se destacar nessa nova especialidade dela? Bom ponto, vou pensar e te falo. E a gente nunca mais voltou a conversar. Quer dizer, é isso que você tá dizendo, né? O que tá na moda hoje e muitas vezes isso não se sustenta, né? Não. Você sabe que vocês estão falando, inclusive em termos em inglês, eu fiquei com um pouco de inveja, eu vou falar um termo em inglês aqui, que é eu não sei se vocês já ouviram falar do High Individual Contributor, o HIC, que é muito na linha da evolução disso que vocês estão colocando, né? Que o catalisador seria a IA, por exemplo, hoje você tem uma IA que resolve boa parte dos problemas dos processos cognitivos, vamos dizer assim, né? Do tipo, processos, contratos, automações, né? Essa inteligência média, você está nessa camada de IA. E esses profissionais, eles não são mais medidos pelo tamanho da liderança deles. Quantos liderados eu tenho embaixo de mim? Não. Quanto você impacta? Quanto você gera de valor? Quanto você gera de impacto? A gente está falando de HIC já, eu estou ouvindo falar bastante. É recente, né? Mas já está aparecendo muito nos noticiários, porque, inclusive, a GUP já está colocando isso como uma forma de avaliação. Ou seja, menos tarefa, menos quantidade de times, menos quantas áreas você lidera e muito mais qual é o valor do seu impacto, o quanto você gera de impacto. E isso, graças à nossa IA, que é capaz de catalisar isso para você. E esses são os profissionais que, no meu ponto de vista, vão ser os mais desejados das empresas, né? Porque serão capazes de contribuir imensamente com poucos recursos, porque a IA vai fazer muita coisa, né? E eles vão conectar pessoas, vão conectar especialistas, vão gerir times menores, vão conseguir entregar mais valor com menos gente. Então é um olhar aí diferente, né? Do profissional que vem de gerar impacto do que gerar volume, né? Só um contraponto aí para vocês, né? Sim. E o que você precisa para ser esse profissional? Bagagem, experiência, repertório, conhecimento técnico, né? Então, ele hoje não está disponível a fácil acesso a todo mundo, né? A inteligência artificial, sim, né? Todo mundo vai ter acesso a ela, mas saber extrair o melhor valor dela vai depender de competências humanas que precisam ser constantemente renovadas, disposição para aprender, né? Ampliação de repertório, vivência prática, capacidade de discernimento, né? Capacidade de orquestração, pensamento crítico. Então, assim, aparentemente a solução é fácil, mas não é, né? Requer aí um conjunto de habilidades que precisa ser adquirida. Com certeza. E essas habilidades que o Gripa colocou agora são na minha visão, as principais habilidades do futuro do trabalho. Não tenha dúvida. Né? Ter pensamento crítico, analisar cenários possíveis, né? Porque a gente sempre viveu sempre analisando cenários anteriores, né? Olha, eu tenho aqui sei lá, metas batidas, então através disso aqui eu vou gerar, né, as minhas metas. Vamos pensar ao contrário, o que vai acontecer daqui para frente? Sim, mas aí, assim, vou lançar um assunto aqui para a gente discutir. Eu acho que as empresas ainda não estão prontas para essa conversa, não estão, inclusive, suficientemente preparadas do ponto de vista de governança e de diretrizes para orientar seus funcionários em relação ao uso de inteligência artificial. E digo mais, pesquisas indicam que nem a própria alta liderança tenha usado a inteligência artificial de forma produtiva. Recentemente saiu uma pesquisa no Estadão dizendo que a alta liderança estava usando inteligência artificial para fazer apresentações que, enfim,
É algo que uma pessoa com menos experiência do time Faria. poderia fazer, né? Então, eu acho que existe uma lacuna aí entre essa conversa do hype aí da inteligência artificial e o que de fato está trazendo retorno para o negócio. Claro que você tem empresas mais maduras, né? Áreas Mas não é a mais maioria, avançadas. Né? Mas eu acho que essa conversa ela precisa aterrissar ainda dentro das empresas para saber como tirar o melhor proveito da inteligência artificial. Gripa, é verdade. Você sabe que me lembrou uma obra, Gripa? Tem um livro da década de 50 que é uma ficção, chamada A Viagem do Space Beagle. Não sei se vocês já ouviram falar. Escrito por Van Vogt. É uma ficção. Imagina uma nave espacial onde tem vários especialistas nessa nave, que eles vão buscar vida diferente em outros planetas. E essa nave, o Van Vogt, ele idealizou, né? Claro que é uma ficção, mas ele idealizou essa nave cheio de especialistas. E ele dá o nome de um cara que está no meio desses especialistas, que não é o especialista, que ele chama de nexialista. Que é o profissional que ele não é especializado em nada, mas ele sabe conectar as pessoas que sabem. Eu sou Acho que é tão atual, né? Eu sou esse profissional. Então, você é um nexialista. Eu sou um nexialista. O livro chama A Viagem do Space Beagle. Infelizmente, ele não tem a versão em português, acho, tá? Somente em inglês na Amazon, mas podem ler, é maravilhoso. Assim, a IA traduz. A IA traduz, né? Então, vamos usá-la a nosso favor. A IA traduz e é um livro que tão antigo, mas tão atual, que eu acho que ele retrata a grande realidade, inclusive da IA, né? Ou seja, hoje eu não, né, como o Gripa falou, sem também romantizar, a IA não é uma solução fácil, mas ela é uma solução possível, né? E as pessoas vão ser vistas, avaliadas por aquilo que elas podem conectar. Isso. E mais do que possível, ela é uma realidade. Uma realidade. Que não vai embora, muito pelo contrário. Só vai evoluir. A gente está apenas... Só evolui. A gente está apenas ali na superfície. Ela ainda vai fazer muito mais parte da nossa vida, a inteligência artificial. Então veja, né? E eu acho que é uma excelente oportunidade até para tirar as pessoas da zona de conforto, né? Porque não tem mais caminho de volta. Ela está aí, agora tem que saber usar. Então, menos modismo, mais expertise. Como que eu uso, como é que eu extraio, né, o melhor da tecnologia, o melhor da IA, justamente para vir a meu favor. Então, acho que esse é o ponto, porque senão é confusão generalizada. Eu acho que é isso. Muito fortes para mim. Sim, eu acho que tem alguns pontos críticos importantes, né, que assim... A IA, ela hoje, né, ela já funciona tão bem, né, ela já dá respostas tão coerentes e plausíveis que cria ali uma espécie de uma ilusão de que aquilo pode ser sempre verdade, né, ou de que ela resolve todos os nossos problemas, né, e acho que um risco que a gente que a gente corre hoje e que deve ser evitado, a gente fala muito disso na Futuros Possíveis, quando as pessoas param de pensar, né, nessa terceirização de processos mentais. Isso aí. Quer dizer, a IA ajuda um bocado, mas se a gente perder a capacidade de pensar por conta própria, né, de conectar os nossos aprendizados, a nossa visão de mundo, as nossas referências, para partir de um ponto e aí sim contar com a IA para melhorar, para, enfim, dar novas possibilidades, acho que esse é um bom caminho. Agora, terceirizar 100% desse processo é um risco. E Gripa, você está falando uma coisa muito importante, né? E eu vejo isso tem acontecido muito. O LinkedIn é um celeiro disso, né? Eu vejo muitos textos gerados por IA, que a pessoa simplesmente copia e cola, sem qualquer análise, né? Às vezes nem corrige. Isso é triste. Porque e o Fórum Econômico Mundial já falou, pesquisas do Gartner já falaram também, pesquisa do Futuros Possíveis, todas as pesquisas que a gente vê, pensamento crítico, análise de problemas complexos, visão sistêmica, isso tudo está sendo muito mais valorizado que antes. E eu diria que é uma das competências do futuro do trabalho, Sim. Você conseguir se provar
para além do conhecimento gerado na IA. É isso Porque aí. é isso, eu posso gerar 10 textos, publicar, posso ter toda uma régua de comunicação com base de IA, mas no encontro presencial, você vai conseguir sustentar o seu pensamento crítico, a sua capacidade sua narrativa de análise de cenários, você vai ter com que contribuir? Acho que essa é a grande pergunta. E né? a provocação do Gripa é: a gente vai olhar de forma horizontal, né? Ou seja, a gente voltando na nave do Space Beagle, né? A gente tem um monte de especialista olhando de forma vertical, né, para aquele assunto. Será que a gente vai conseguir ter uma análise sistêmica dos problemas, projetar cenários complexos do futuro do trabalho? Tudo isso está em prova, e a IA vai colocar cada vez mais em prova. Acho que o Gripa trouxe essa provocação importante. E o desafio é conseguir equilibrar essas duas coisas num dia a dia em que as pessoas estão sendo instadas a usar a inteligência artificial intensamente nas empresas, né? Então, você vai formando uma tempestade perfeita, quer dizer, elas são incentivadas a usar, muitas vezes sem as diretrizes, sem a governança necessária. Boa parte dos líderes ainda acho que não tem uma visão clara do que efetivamente quer terceirizar para a inteligência artificial, do que deve continuar sob o jugo do ser humano, né? Os indicadores de produtividade também não são muito claros ainda. E, por outro lado, a pessoa tem que ter um uso consciente e saber gerar valor da inteligência artificial aplicando suas próprias competências. E, para finalizar essa tempestade aí, muitas vezes sem tempo para desenvolvimento dessas competências de repertório. Verdade, sem agenda. Então, você vê que algo aparentemente simples se torna numa grande jornada e que precisa ser endereçada de alguma forma. Verdade. O acesso ao conhecimento nunca foi tão amplo, né? Mas pegar esse conhecimento para saber interpretar, liderar, né? Esse é o grande desafio, né? Eu acho. E as pessoas ainda não aterrizaram, né? Nesse que é a analogia com o mundo abundante, né? Você tem hoje muitas opções, muito conteúdo disponível. Mas o que é ruído e o que de fato te ajuda, o que de fato gera valor, o que de fato resolve o problema. Eu acho que para em relação ao que tu está falando, e que tu falou bastante também, Bruno, eu acho que a IA traz também esse ponto, né, de amplificar, né, a questão, assim, para quem está alinhado com o seu propósito, o impacto que eu quero gerar, ela de fato, ela amplia isso tudo, né? Agora, para quem não está, ela fragmenta. E esse fragmentar, que é onde onde a pessoa começa a se perder, né? Porque é muito ruído. Então, ruído versus, né, uma fragmentação, tu não vai para lugar nenhum. Agora, diferente, quando tu tá alinhado, tu tá no teu eixo, tu sabe para onde tu quer ir, tu sabe onde é que tu gera valor, você sabe quem que você se tornou, né, ao longo da tua estrada, aí sim, aí a gente começa a entrar no universo das infinitas possibilidades. E é lindo tudo que essa tecnologia pode fazer junto conosco, não por nós, né? Na tua visão, Roberta, daqui para frente, quais são as habilidades que vão ser inerentes, né, à habilidade humana, né? Ou seja, totalmente conectado ao humano, né? Eu tenho essa curiosidade porque a gente está falando tanto aqui, né, de transformação digital, né, do quão as pessoas elas vão ter que se readaptar e criar habilidades novas, né, de não perderem o pensamento crítico, né, que o Gripa colocou, né, assim, as pessoas estão tão acostumadas agora, tudo é IA, e perdem a capacidade até de síntese, né? De interpretar um texto, gente, assim, né? Redigir um e-mail. Redigir um e-mail, né? Uma coisa... Não, gente, eu tô vendo pessoas comentando no LinkedIn com IA. Né? Comentários. A boa notícia tipo assim, é que o LinkedIn... que eu comento? Isso. A boa notícia é que o LinkedIn comunicou que vai fazer uma força-tarefa para identificar esses conteúdos escritos com inteligência artificial para reduzir o alcance deles. Daí força as pessoas a sair, né? A voltarem para um pensamento crítico ali e a desenvolverem nesse sentido. Mas então, o que continuará sendo essencialmente humano nos próximos anos? Nas próximas décadas? Pergunta de 1 milhão. E bem profundo, né, Bruno? Eu, assim, no meu entendimento, eu acho que cada vez mais, talvez eu fale uma coisa um pouco abstrata aqui, mas eu acho que cada vez mais as pessoas têm que estarem conectadas com si, né? Elas precisam dessa reconexão. Porque justamente por isso,
E eu acho assim, é tão abstrato e não é uma coisa que tu te conecta de hoje para amanhã. É um processo, né? É uma caminhada. Mas eu acho que hoje não tem mais caminho de volta para isso. Ou você se reconecta, né? Ou você permanece fragmentado. E fragmentado tu vai na onda do ruído. E a reconexão tu vai na onda do propósito. Né? Então, é o gerar impacto, é o que saiu nas pesquisas ali muito alto. Autonomia, gerar impacto, né? Gerar Autonomia, impacto, né? exatamente. Flexibilidade. Muitas vezes a autoridade, né? Como é que tu vai criar autoridade sobre algo se tu não tem nem autoridade contigo mesmo? Então, acho que é muito nesse sentido, assim, não sei se exatamente habilidade, mas talvez um mindset, né? Tipo assim, se reconectar para que você consiga realmente se perceber nesse universo das possibilidades onde você consegue se encaixar com mais propriedade e propósito, né? Porque assim, não entrando na linha do clichê do propósito, mas para mim isso eu acho que a gente já vem falando isso há muito tempo, né? Missão, propósito, quem que você é, o que você quer fazer pelo mundo, né? Cada vez mais. Então, eu acho que agora está muito latente isso, uma coisa que a gente já fala muito lá atrás, né? Mesma coisa se eu falar de inteligência emocional, que eu chamo de consciência emocional. Não cansa de falar não, porque cada vez mais, né? E parece que a gente fala e ainda tem muita gente sim. que a gente precisa acordar para isso, Mas né? é porque tudo parte disso, né? Porque tudo parte É a disso. base, né? E cada vez mais agora. Eu Se acho que você- agora fica mais... O furo é mais embaixo, né? Justamente por tudo isso que a gente está falando. Agora, assim, é meio que quase... É autorresponsabilidade, né? Com todo esse arsenal de coisas, assim, a teu favor... Se tu realmente, eu acho que hoje tu pode, antigamente, né, a gente não tinha poucas faculdades, né, que tinha opções para fazer, poucos, né, trabalhos. Hoje o mercado abriu de uma forma que tu tem mais essas possibilidades. Então, acho que é quase uma falta de responsabilidade tu não olhar para isso. Aonde que tu pode contribuir dentro daquilo que realmente você tem de melhor, que são as tuas forças, os teus dons, os teus talentos. E daí, como eu falo tudo, como você conecta tudo isso, né? Então, eu acho que é muito por aí, sabe? Essa reconexão. Se eu pudesse fechar aqui a tua pergunta, seria a reconexão. Muito bom. Excelente, excelente. Gente, a gente tá acabando. Falta pouquinho. Uma pena. Ó, eu queria deixar uma pergunta final. Eu acho que ela é bem versátil para as duas linhas de pensamento, tanto do Gripa quanto para a Roberta. Se vocês pudessem deixar um conselho para quem está começando a carreira hoje, qual conselho seria? Eu vou responder também, tá? Porque eu quero responder, me antecipar aqui. Eu colocaria a palavra... Eu incentivaria a pessoa a ser curiosa. Minha visão. Seja curioso. A gente tem, né, a nave do Space Beagle está aqui, ó, no celular. Os especialistas. Então, seja curioso para aprender coisas novas, como o Gripa colocou, para desenvolver pensamento crítico, para interpretar textos, né, para conectar pessoas, para liderar situações difíceis. Eu acho que esse vai ser o profissional bem valorizado daqui para frente. Então, na minha visão, né, poderia dar vários... mas falou bastante aí. É uma boa. Mas é um pilar, né, importante para mim, ser curioso, e a aprendizagem contínua, para mim, é fundamental. E eu confesso que eu estou adotando isso um pouco na minha vida também, né? Saindo um pouco fora da rotina, né? E tentar ter uma agenda aí de pelo menos meia hora por dia para falar, cara, deixa eu ler algo diferente, deixa eu me provocar, porque senão a gente entra numa osmose que realmente não é saudável, principalmente nos dias de hoje. Só para não ficar nesse exemplo, que eu acho que é um dos melhores, né, da curiosidade. Por isso que eu antecipei. Eu vou pegar uma prima da curiosidade, que é experimentação. Boa. Porque num cenário em que o trabalho tá em redesenho, né, os cargos estão mudando, muitas posições de entrada nas empresas estão sendo revistas, né, porque a inteligência artificial pode fazer uma parte desse trabalho automatizado. Pessoas que estão começando a carreira hoje, elas precisam acumular bagagem, né? Elas precisam de alguma forma gerar situações em que elas possam experimentar, aprender, para construir esse repertório
e aí sim conseguir gerar o valor, né? E encontrar a sua área de atuação, para chegar nesse objetivo que a Roberta diz, né? E porque o caminho não está dado mais. Antigamente você tinha uma estrada previsível, né? Uma trilha de carreira, né? Mas assim, hoje não. Fazendo trocadilho. Hoje não. O mundo é abundante, por um lado, por outro lado, nem sempre é fácil encontrar o caminho, só que a experimentação, ela geralmente leva a bons lugares. Gostei, Gripa. Experimentação, né? Gostei também, tá minha opinião, minha posição é criatividade, curiosidade, do Gripa é experimentação, e agora eu quero ouvir da Roberta. Da Roberta tá muito ligada aos dois, né? Mas eu acho que, para pegar o gancho do último aqui, que foi o Gripa, a experimentação, tem uma frase que eu gosto muito e tá nos meus materiais, né? Que consciência é o ponto de virada e o movimento é o resultado. Então, tudo começa a partir da consciência, né? Consciência dos seus dons, das tuas habilidades, das curiosidades que tu vem gerando pela vida, né? Então, assim, tu vai criando consciência de tudo isso. E aonde que tu começa a experimentar, tu começa a gerar um movimento, né? Tu sai da inércia. Inércia não, né? A gente não evolui para nada. Então, assim, eu acho que a experiência, né, a experimentação, ela conecta muito com o fluxo da vida, que é o movimento. Né? Então, assim, acho que os dois foram muito pertinentes. Tanto a curiosidade, né, a partir de uma curiosidade, tu cria uma consciência, tu experimenta e gera um movimento. E o movimento é o que te dá o movimento da vida, né? Vida profissional, vida pessoal. Então, acho que eu peguei um pouquinho de vocês dois aí e trouxe como um todo, né? Não só a consciência como um ponto de virada para tudo, como o movimento, que é o fluir da vida, né? Curioso. E aqui a gente trazendo para a parte profissional e pessoal, que, como eu falo sempre, somos um ser só, né? Então, está tudo integrado, carreira, vida. Então, acho que é por aí, gente. Terminamos com 3 pilares importantes, né? Curiosidade, experimentação e movimento. Isso aí. Muito bom, profundo. Marcelo Gripa, para quem tiver interesse de conhecer mais dos futuros possíveis, como é que faz? Vamos lá, você pode acessar o nosso site, futurospossíveis.com.br. Lá tem essa pesquisa Futuro do Trabalho, edição 2025, para você baixar e conferir na íntegra toda essa história aqui que a gente falou, né, com dados de várias dimensões aí do futuro do trabalho. Você pode acompanhar também a Futuros Possíveis no Instagram, @osfuturospossíveis, ou no LinkedIn. E, claro, pode me acompanhar também diretamente no LinkedIn, Marcelo Gripa. E para quem, Roberta Paim, tiver interesse de conhecer o teu perfil e saber mais sobre carreiras múltiplas, carreiras multifacetadas, né? Ter mais consciência de quem se tornaram, né? Pode... Exatamente, essa crise identitária que você coloca, né? Como um ponto de partida aí de muitos executivos, né? Como o pessoal pode entrar em contato com você? Pode entrar em contato pelo site também, que é o momentum3d.com.br, pelo meu Instagram, que é robertapaim.carreira, e meu LinkedIn, Roberta Paim. Eu não sou muito, né, sou frenética das redes, mas conseguem me encontrar por esses 3 canais. É isso aí. E para quem está interessado neste episódio e nos outros também, pode seguir a trilha, tá? Trilha.carreiras no Instagram e também no LinkedIn. E Bruno Martins, você colocar na busca Bruno Martins Trilha Carreiras, você vai me encontrar. No LinkedIn também eu sempre posto, a gente vai postar bastante corte desse podcast. E dica de passagem, que podcast legal, hein? Que episódio profundo. Muito bom. Legal, obrigada pela condução. Eu adorei, né? Eu adorei e parabéns aos convidados, né? Gripa, Roberta, foram sensacionais, né? Assim, a gente perpassou vários temas, né? Dentro desse tema central que foi carreira, né? E futuro do trabalho. A gente conseguiu, né, dançar várias músicas aí para o nosso público se divertir e ser mais feliz com os conteúdos da Trilha Carreiras. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, foi um prazer. Parabéns pela condução, Roberta. Obrigada a você. Bom. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.